Senhoras e senhores, estamos começando mais um Cuca com Salame, o seu café colonial disfarçado de podcast. No comando dessa mesa, este que vos fala, Luciano André Trevisan, e ele, o ícone do punk rock beltronense, Érico Pérez. O Luciano estreou ontem, né? No mundo do punk rock beltronense. Acompanhei a apresentação de uma das bandas do Érico Pérez. Né? E aí, Luciano, o que tu achou? Conta pra nós. Achei muito bom. Qual o teu veredito? Achei muito legal. Gostei muito dessa coisa de vocês tentarem bater o recorde de participações especiais. Uhum. A meta de ontem parece que era 1120 participações especiais, né? Não, faltou duas. Faltaram e a gente duas. Pegamos, não bateram. Não, a gente pegou umas pessoas na rua ali, elas fizeram uma participação. Conseguiram. Cantaram uma música junto e aí... Não, mas essa ideia das participações é isso, né? Tem que ter... É uma festa de amigos, né? Então, todos os amigos que tocam algum instrumento participam e aí... Não, mas muito boa ideia, muito legal. Muito animado, né? Levanta o ânimo mesmo, achei muito bom. Gostei muito. Foi divertido. Conheci duas pessoas também muito legais, daqui a pouco a gente fala, quando a gente for falar dos patrocinadores. Isso mesmo. Mas agora, vamos falar da nossa convidada. Uhum. Nossa convidada é de Goiás. Ela é formada pela Universidade Federal de Uberlândia, a filha da Lourdes e do Vicente, a companheira do Leandro, a irmã do Rogério, a mãe do Gabriel e da Alice, Karine Pacheco. Karine Pacheco, seja bem-vinda. Obrigada. A nossa primeira convidada intermunicipal. Olha que honra e que responsabilidade. Ela reside há um certo tempo em Pato Branco, onde tem uma clínica veterinária bastante diferenciada, né? Que vem chamando a atenção em toda a região. Daqui a pouco ela vai explicar pra gente como é que funciona essa clínica, quais são os diferenciais. Uhum. E também vai falar um pouquinho mais da vida dela, que é cheia de detalhes aí interessantes e curiosos. Né? Idas e vindas e tudo mais. Vindas, né? Morar em vários lugares diferentes, escrever livro contra a vontade, umas coisas assim. Vixe. E o responsável está aqui também. Né? A gente acusa o Leandro aí. Escondidinho ali. Tá só nos bastidores, né? O maior fã do Rambo e do Rock Balboa da região. O homem que também quer bater recordes, né? Nós só tivemos meia hora de explanação aqui sobre Rambo e Rock. Claro que as pessoas que vão assistir o episódio não sabem, né? Mas na preparação, aqui na conversa que a gente antecede, a gente nem deixou a Karine falar. A conversa foi com o Leandro e orbitou só em torno de rock, Rambo e filmes daí dos anos 80 e 90. Isso aí. O suco, né, de Hollywood dessa época. Muito bom. Muito bom mesmo. Obrigada pelo convite. Me sinto honrada em estar inaugurando as presenças de outra cidade. Internacionais. Muito obrigada. Não, para nós é uma honra. É uma honra. Isso aí. Vamos seguir o nosso protocolo da Má Educação? O protocolo da Má Educação. Se você já viu algum episódio do Cuca com Salame, você sabe que no começo o convidado ou convidada fica na geladeira, né? Enquanto a gente até reduziu aí atendendo, dando ouvidos às reclamações que surgiram, que foram muitas, né? Feitas pelos defensores dos direitos humanos, né? A gente até reduziu o tempo. Agora, em vez de 10 minutos, o convidado fica só uns 3, 4 minutos na geladeira. Nada que vá causar maiores problemas de saúde. Né? Exato. Fica fácil descongelar. Exatamente. Mas vamos lá. Primeiro recado, acho que é importante de dar, é pedir pro pessoal se inscrever no canal. Vai lá, Érico Pérez, você que ensaiou direitinho isso aí, que tem todo aquele discurso do sininho, clique aqui, clique ali. Não, nós precisamos falar que o Dr. Leandro, também o Dr. Leandro, né? Mas o Dr. Diogo, ele nos ele fez passou nos dados do nosso canal ali e tudo mais, e ele falou que muitas pessoas que nos assistem não são inscritos no canal. Né? Então, pessoal, se você está aí nos assistindo, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, dê aquela força. Tem um botãozinho no cantinho ali, né, do YouTube. Inscreva-se, mais embaixo tem outro. Vamos se inscrever no canal, dá o like, ativar sininho, essa coisa toda.
Vamos lá, né? Isso aí, vamos Dá dar uma aquela força. pro... Hoje, inclusive, a gente vai falar lá no final sobre dar uma força. Né? Hoje tem uma estreia neste glorioso Café Colonial. Exatamente. Bom, vamos aos nossos... Por falar nisso, você nem elogiou Eu o elogiei, cenário. mas tu não tava. Você nem elogiou o cenário. Olha aí. Pô, o Luciano, você sai muito bem na arte de construir aí um cenário. Hoje nós temos um pão italiano aí. Exato. E ficou bonito demais, né? Que é comestível, né? É verdadeiro e comestível. Importante ressaltar que é de verdade. Muito bem. Vamos aos nossos... Vamos. Patrocinadores. Por falar em pão italiano, por falar em cuca, por falar em salame... Nosso primeiro patrocinador, Iraci Cafeteria e Confeitaria, um dos estabelecimentos gastronômicos mais tradicionais dessa cidade, um lugar agradável para se estar e com produtos de alta qualidade que embelezam e dão um sabor especial ao cuca com salame. Olha só, viu só? Viu que bonito? Não, na arte do marketing aí estamos voando aí. Tá bom demais. Muito bem. Nosso próximo patrocinador, então... Nosso próximo patrocinador é Inovato Ambientes, uma empresa que nasceu aqui em Francisco Beltrão e hoje comercializa seus móveis, seus ambientes, inclusive para outros estados. Uma empresa que está crescendo muito, se diferenciou por incluir tecnologia e também pelo pós-venda que faz. Aí o acompanhamento que o Gelson e o Fernando fazem, a equipe deles faz, das instalações e dos móveis é um negócio totalmente diferenciado. É uma coisa que os clientes sempre comentam. Relatam assim que eles são diferenciados, realmente. Acompanham detalhe por detalhe da instalação e isso faz toda a diferença. Exatamente. Nosso próximo, então, Merizio. Merizio, distribuidora de medicamentos. Inclusive, então, precisamos ressaltar inicialmente que é uma grande empresa, né, que está crescendo muito. Exato. E eu finalmente conheci, né? Falamos aí do show da banda do Érico. Aliás, como que é o nome da banda, Érico? Helena. Então, ontem no show da Helena estavam lá o Eduardo e a Nica, que eu achei dois queridos, né? Eu não conhecia eles. Queridos. A Nica, inclusive, achou lá eu sempre falo que eu sou a pior pessoa para ir num show de rock e conversar. Eu tenho que ir lá e ficar meio isolado. Porque ninguém entende o que eu falo, a minha voz é baixa e eu não escuto o que as pessoas falam. Mas a Nica achou uma estratégia extraordinária para me dizer que eles eram a Nica e o Eduardo. Ela simplesmente carregou no celular assim, o logotipo da Merizio e me mostrou. Aí eu saquei que eram eles no meio do show. Assim. Mas gostei muito dos dois, muito queridos. E duas pessoas que parece ser muito legal de estar junto. Não, são mesmo. Inclusive o Eduardo fez uma participação ontem, né, no show. É verdade. Foi uma das grandes participações aí, né? Muito bem, muito bem. Nosso próximo patrocinador é Instituto Balbinotti. Instituto Balbinotti, da Gisele Balbinotti e dos irmãos odontólogos, o Eduardo e o Rafael. Que inclui muitos procedimentos aí, inclusive o trabalho dos dois inclui procedimentos como harmonização facial, o Invisalign, né? Invisalign. E, enfim, quem está em busca de uma clínica capacitada para cuidar da beleza e da saúde do seu sorriso, nosso querido patrocinador, Instituto Balbinotti. Exatamente. E bom, para finalizar então, precisamos elogiar o nosso menino prodígio aqui, Menino prodígio, o guri da Neiva e do Nadir. Exatamente. Eduardo Rosa, o Dudu Nobre. Que inclusive ganhou um novo status aí no nosso último episódio, que foi um... Mini Brad Pitt? Mini Brad Pitt. Mini Brad Pitt, isso aí. A convidada que esteve aqui defendeu assim com unhas e dentes a beleza do Eduardo, né? Ela disse, não, ele é bonito, ele é um mini Brad Pitt. Não, muito o Brad Pitt mais baixo, acho que ela disse. Né? Foi isso. Não falou mini. Mini Brad Pitt já coisa que veio depois, né? Isso já é aquela lapidada que a gente dá, né? Aquela melhoradinha. Mas vamos elogiar também o trabalho do nosso querido Jonatas Araújo, que... Exatamente. Que de vez em quando não, né? Ele edita os nossos episódios aí, inclui patrocinadores, inclui vinhetinhas. Ele é outro mago aí, né? Ele fica lá no home office, né? Uhum, Tem até uma coisa engraçada, esses dias eu não contei pro Érico, né? Mas ele tinha uma edição para fazer porque faltou um pedaço que a convidada resolveu fazer depois, algo assim. Uma coisa assim, aí eu falei, tem que fazer isso aqui, Jonatas. Ele, não, beleza, deixa eu ver. Mas eu disse assim, não, mas é tranquilo, né? Como é um podcast, como não precisa ser uma coisa super certinha, cara, faz lá do teu jeito, não precisa fazer milagre. E ele,
Não, mas eu gosto do milagre. E ele fez uma edição que ficou perfeita. Então não percebe, né, que tem um... Nem ele acha que consegue mais achar esse ponto aí onde ele fez a edição. Não, ficou bom demais. Vamos em frente, então? Feito isso, o que a gente faz agora? Vamos à nossa convidada. Conta pra nós aí, Karine. Tá faceira? Tô muito faceira. Dá pra perceber na minha cara que eu verdade. Tô super faceira mesmo. Como diria os mineiros, bom demais da conta. Bom demais, né? É isso aí. Vamos para nossa segunda pergunta inicial, então, né, Karine? Vamos lá, descreva a Karine para nós. Conta quem é a Karine. Quem é a Karine? Bom, eu sempre falo que eu sou uma alma inquieta, assim. Faço 1000 coisas ao mesmo tempo. Sou assim desde sempre. Eu sou muito buscadora. Tô sempre buscando alguma coisa. Uhum. E tô aí envelhecendo, buscando... Mantendo o ritmo e buscando deixar uma marquinha positiva nesse mundo, que eu acho que é o que realmente vale a pena, assim, a gente passar por aqui, a gente só tá de passagem, né? Então a gente passar por aqui e deixar alguma coisa que faça sentido para quem tá vindo depois, Sim. alguma coisa que realmente faça uma diferença positiva. Então, sou isso, eu sou uma mistura de coisas, assim, eu acho muito difícil me definir, porque eu sou uma mistura, assim, Não é uma pergunta fácil, né? Não é uma pergunta fácil, não, mesmo há anos buscando autoconhecimento, mas não é uma pergunta fácil, porque a gente está sempre conhecendo um pedacinho da gente que a gente não conhecia antes, né? Então, acho que isso não vai parar nunca. Uhum. Mas nessa múltipla Karine aí, tem muita coisa que eu gostaria de manter, muita coisa que eu gostaria de mudar, e eu vou seguindo nessa busca de melhorar o que pode ser melhorado e deixar realmente uma marca nesse mundo que seja positiva para os meus filhos, para minha família, profissionalmente. Muito bem. Isso. Resposta muito boa, hein? Sim. Essa pergunta é difícil para qualquer um, né? Mas difícil falar, mas né? é uma oportunidade justamente para falar outras coisas, né? Porque na sequência, às vezes, a gente até esquece e acaba entrando muito pro lado profissional da pessoa. Exatamente. Mas é uma chance para você falar quem você é mesmo, né? Aquilo que você só vê de você, né? E é uma coisa muito desse período que a gente vive, as pessoas às vezes definirem a gente pela profissão que a gente tem, né? É muito forte Ou isso. pelo sobrenome que carrega. Também. Isso eu aprendi quando eu me mudei aqui pro Sul, assim, que eu vim de Minas e quando eu cheguei aqui no Sul, as pessoas perguntavam qual o seu nome? E seu sobrenome? De que família você é? E eu falava, nossa, mas que diferente, né? Sim. E eu vejo que a gente às vezes é muito definido pela profissão que a gente tem, né? E essa é só uma parte. Eu sou muito a minha profissão também, mas... Sim. Mas essa é só uma parte da Karine, assim, importante, super importante, mas que não define também, né? Mas essa questão do sobrenome, ela é de fato muito forte aqui, né? Esses dias eu estava voltando de Florianópolis para cá, de ônibus, e daí num dos lugares em que se para jantar, estava conversando com um casal, e de repente esse casal falou assim... mas eu te conheço de algum lugar, né? E eu fiquei assim, me chamo Érico, né? Aí vem a coisa da profissão, sou psicólogo lá em Beltrão, né? E ele assim, mas de que família tu é? Oliveira, né? Uma das maiores famílias aí, pois é, né? Uma das maiores famílias aí do Brasil, né? E aí, daqui a pouco, não, mas tu é filho do Hertal, né? A história tu é piá do Hertal, né? Piá do Hertal. Isso, então Esses dias uma amiga minha que mora em Curitiba me ligou para parabenizar pelo podcast, que a gente tinha conversado por acho que pelo Instagram até. E um dia ela assistiu o episódio, que foi com a Cíntia, que é amiga dela, a Enoí, e a Enoí me ligou. E daí ela disse no final da conversa, viu? E manda um abraço lá pro Piá do Hertal.
Isso Mas essa coisa... é muito forte isso. Né? Essa coisa do sobrenome, eu acho que também é muito do interior, né? É uma maneira também, não vejo só como uma coisa ruim. É uma maneira das pessoas se localizarem, né? Se exatamente, é uma identificarem, referência né? de identificação. Exatamente. E é legal pensar nisso, de que é de fato uma coisa mais do interior, né? Que não é uma pergunta que se tomar em Curitiba, Porto Alegre, sei lá, lá não é uma vai fazer forma sentido. de você saber quem é. Lá não né? vai uma fazer forma sentido, de você né? identificar É um mesmo. No grande localizador centro, aí, né? no grande centro isso não vai fazer sentido, né? A menos que você seja, sei lá, você mora em Curitiba e teu sobrenome seja Lerner. Talvez aí tenha alguma... Richa. Aí sim, né? Daí sim. Senão você é mais um na multidão mesmo, né? É verdade. Mas tu é de Goiás, né, Eu sou de Goiás. Eu nasci em Goiás, numa cidade muito pequenininha, chama Bom Jesus de Goiás. Uma cidade essencialmente produtora de soja. Então era quase uma grande fazenda. Passei a minha infância lá, uma infância muito livre, infância de brincar na rua, de ir na enxurrada quando chovia, enfim. Essa é a infância boa. Uma infância de pé descalço, de subir nas árvores, de sair na rua, batendo na porta dos vizinhos, juntando toda a criançada para ir andar de bicicleta, ir até a sorveteria. Então, assim, é uma infância muito livre mesmo. E eu vivi lá até os meus 12 anos, aí me mudei para outra cidade de Goiás, que era maior, que era Itumbiara. E de Itumbiara eu fui para Uberlândia, que é Minas. Eu fui na época que eu estava fazendo cursinho para prestar vestibular. Mas eu sempre tive muitos parentes em Minas. Então eu vivi sempre entre Goiás e Minas, Goiás e Minas. Então eu falo que eu me considero muito mais mineira do que goiana, porque eu passei tanto tempo em Minas e foi aquela fase de construção das amizades, a fase de faculdade, que é a melhor fase da vida, assim. Uma das melhores. Você diz, Karine, que você está sempre pensando muita coisa, fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Você se vê assim desde menina? Sempre desde foi menina, assim? eu sempre fui assim. Eu sempre fui assim. Muito curiosa. Eu era uma criança muito tímida. Eu ainda sou, embora não pareça. Mas quando eu era criança... Não sei o Leandro, mas aqui nessa mesa... Não sei o Leandro, mas aqui nessa mesa todos são. Eu era uma criança muito tímida, mas a minha mente não parava nunca. E eu tava pensando coisas assim. Às vezes eu tava aqui, eu olhava para uma nuvem, olha que legal, um elefante. E aí eu já pensava num elefante no zoológico. E a minha mente criava muitas histórias. E, enfim... Você já pensava em atender o elefante? Já pensava em atender o elefante. O pior é que sim. Eu sempre fui muito apaixonada por macaco. Sempre foi o meu bicho preferido, assim. Sempre tive uma conexão mais forte. E a minha mãe conta que a primeira palavra que eu aprendi a falar foi macaco. Olha que diferente. Aí eu falava... Papai, mamãe, não, macaco. Macaco, papai, macaco. Papai, macaco. E eu apontava qualquer figura que tinha macaco. E naquela época a única possibilidade de eu ver um macaco era num zoológico. E eu era pequena e aí minha mãe um dia, vamos para Goiânia ver o macaco, né? Finalmente. Nossa, eu fiquei numa euforia. Porque eu ia conhecer o macaco e eu comecei a pular de uma cama na outra, assim, na casa da minha tia, e caí e quebrei o braço. Então, assim, eu pulava e falando no macaco, e a minha mente já tava, era o próprio macaco ali naquela hora, pulando das camas. E quebrei o braço e eu me lembro dessa história, era muito pequena. Mas isso não atrasou o passeio, Karine? Não atrasou o passeio. Foi com o braço quebrado. Foi com o braço quebrado, feliz da vida, bem faceira. Ver o macaco. Então, eu sempre fazia muitas coisas junto, assim. Então, eu lia muitos livros, eu aprendi a ler sozinha, a minha mãe conta. Eu já fui um prodígio uma vez. A minha mãe, quando eu era criança, tinha aqueles vendedores de livro de casa em casa, né? Então, não faz tanto tempo assim, mas tinha esses vendedores. E a minha mãe sempre deixava a TV ligada, eu assistia a TV, tinha 4, 5 anos, naquela época a gente ia para a escola com 5 anos, né? Não ia tão cedo quanto hoje. E eu não tinha ido ainda para a escola, estava com 4 anos e pouco, e a minha mãe fala que passou um vendedor de livros e ele começou a mostrar uns livros, né, infantis, e era coleção. Eu tenho esse livro até hoje, inclusive, assim, é uma relíquia. Tem macaco na capa? Não, tem um urso. Tem um urso na capa, não é um macaco. E o vendedor começou a mostrar os livros e eu comecei a folhear aquilo super curiosa e ele falou brincando, né? Se você
souber ler isso aqui, eu te dou essa coleção de presente. E a minha mãe também não sabia que eu sabia ler. E de repente ele mostrou o parágrafo e eu comecei a ler. A minha mãe olhou para mim e falou, mas como assim você sabe ler, né? E eu ganhei a coleção de livros. E o livro, ele se chama O Urso que Tinha Música na Barriga. É do Érico Veríssimo, essa historinha, assim, bem legal. E esse livro foi ficando entre vários que, né, as traças comeram, enfim, esse livro foi ficando. E ali a minha mãe falou, meu Deus, mas ela sabe ler. E aí eu fui pra escola, e minha mãe não tem noção, nem eu sei como que eu aprendi a ler. Não sei. Nos programinhas educativos, eu acho, da TV que eu assistia, eu fui aprendendo a jogar ali. Olha só que curioso. Mas a gente sempre tem um livro. Você lembra disso, Érico? Qual é o livro que te despertou interesse pela leitura? Olha, eu acho que um dos que ficou mais marcado foi o livro do Menino Maluquinho, do Ziraldo. Mas eu acho que não foi esse o primeiro, não tenho uma recordação do primeiro, mas esse foi um dos que ficou mais marcado, assim. Foi o Menino Maluquinho. Gostava muito. E o seu? É um livro que relata justamente essa infância no interior, assim, numa fazenda, aquele negócio que quem nasce na cidade, quando vai para o interior, ele sente toda uma liberdade, né? Ele se depara com outro mundo onde ele parece que pode fazer tudo, né? O primeiro livro que eu li e amei, assim, se chamava Os Segredos de Taquarapoca, que é meio que um sítio do Pica-Pau Amarelo, onde as crianças vão lá, encontram onça, saci, né? Essas coisas. Mas nunca esqueci. Nossa, muito legal. Que legal. Essa infância no interior é muito diferente, assim, muito diferente mesmo. Hoje eu vejo os meus filhos crescendo e a gente está no interior também, apesar do mundo ser um pouco diferente. Sim. Mas eu vejo que eles também ainda têm essa liberdade. Não é... Acho que muita coisa se perdeu, aquela coisa dos vizinhos ficarem na porta conversando. Em Minas e Goiás, a gente é muito interativo, né? Então tem aquela coisa de um vizinho conversar com o outro pelo muro, e fez pão de queijo, fez bolo e leva para o vizinho. Isso é cultural lá, isso é um hábito, né? Então a gente acaba tendo muita facilidade para fazer uma conexão com as pessoas, se as pessoas são receptivas também. E eu vejo nos meus filhos hoje esse crescimento no interior, que para mim é uma das maiores vantagens de morar no interior, é essa, é você poder viver a sua infância com liberdade, sem estar naquele medo. Às vezes eu vejo, converso com algumas crianças de cidade grande, assim, estão sempre assustadas com o trânsito, medo de ladrão, medo disso, medo daquilo. Então acho que essa qualidade faz diferença para a vida toda, assim. Muito bem. E, bom, então esse interesse pela medicina veterinária, ele já foi vindo devagarinho, desde a infância? Como que tu chegou na decisão pela profissão? Eu acho que eu já nasci veterinária mesmo, assim, porque quando eu era criança lá em Bom Jesus, eu tinha muitos animais. Eu morava numa casa e eu já tinha pato, tinha macaco, tinha veado, tinha siriema, tinha de tudo. Porque naquela época, ali era uma região onde tinha muitos animais silvestres. E naquela época tinha pessoas na cidade que às vezes resgatavam esses animais machucados e não tinha um órgão que pegasse aqueles animais, que cuidassem. E o meu pai, na época, ele conhecia todo mundo da cidade conhecia ele. E ele estimulava esse meu lado, ele via que eu gostava de animais, então ele, né, me deixava ter cachorro, me deixava ter gato ele não gostava, então eu nunca tive gato quando eu era criança, eu fui ter gato depois de adulto. E então uma vez chegaram e falaram, tem um macaco machucado, não sei o que, ele falou, não, traz que eu cuido. E de repente eu tava com aquele macaco grudado o tempo inteiro, imagina. Né? Eu tava com aquele macaco realizou e cuidando. E aí aparecendo, porque daí sabia que, não, deixa lá, eles cuidam e tal, e assim foi. Mas, enfim, naquela época não tinha nem veterinário que cuidasse desses animais, então muitos acabavam morrendo, eu sofria, chorava. E veio muito dali, e tinha aquela coisa de... eu acredito muito que a gente já nasce, eu acho que a gente não nasce uma folha em branco, eu acho que a gente já nasce propenso a algumas coisas, com algum propósito mesmo, porque você vê crianças, às vezes, com habilidades que ninguém ensinou, né? Então, eu já tinha uma certa habilidade para cuidar dos animais, instintivamente. E principalmente às vezes eu colhia
erva no quintal, hortelã, não sei o quê, e eu não dava a mesma para cada animal, assim. Então, era muito engraçado. E eu sou apaixonada pelas medicinas naturais, né? Então, eu acho que já veio dali. E isso foi desenvolvendo e acabou sendo estimulado pelo meu pai e para minha mãe, ou se não estimulado, pelo menos não proibido, né? E eu tive a sorte de ter muita convivência com muitos animais, muito próxima quando eu era criança. E isso foi pela minha vida fora e até hoje é assim, né? Eu tenho... parei de contar, mas eu devo ter uns 20 animais em casa hoje, assim. Inclusive macaco. Não sei se é fácil manter a ordem nesta casa. Então. Você tem um macaco lá. Verdade. E assim, eu acabei seguindo esse caminho e eu não pensava em ser outra coisa a não ser veterinária, porque aí eu fui crescendo e fui mantendo essa ligação, essa conexão com os animais, com a natureza, e fui descobrindo quais cursos poderiam me propiciar isso profissionalmente. Aí eu ficava entre biologia e veterinária. Sim. E aí eu decidi pela veterinária porque eu queria realmente cuidar dos animais, tratar as doenças dos animais. E aí fui fazer vestibular, e na época do vestibular tinha que colocar uma segunda opção, né? E a minha segunda opção sempre foi jornalismo. Porque eu gosto muito de conversar, de me comunicar. E eu achava que era a profissão que mais se identificava. Se eu não fosse veterinário, provavelmente eu ia ser jornalista, publicitário, alguma coisa nessa área, assim. Mas não me imagino fazendo outra coisa como principal profissão que não seja veterinária. Inclusive, tu foi professora de redação uma época, né? Eu fui professora de redação. Olha só. Eu já fazia faculdade, foram períodos muito difíceis, assim. Teve uma fase da vida que a gente passou um período financeiro muito difícil. Meu pai perdeu tudo. Na época, meus pais estavam se separando. Eu estava com 16 anos, estava terminando o 3º ano. E eu e minha mãe nos mudamos para Uberlândia. Foi aí que a gente se mudou para Uberlândia, porque eu já queria estudar e queria fazer faculdade lá, né? Era os meus sonhos de faculdades, além de Uberlândia, eram faculdades mais longes, não tinha possibilidade de ir, né? Então, tinha que ser Uberlândia. E aí, eu comecei a fazer cursinho e a gente estava passando por uma fase financeira muito difícil. Eu passei no vestibular, era uma universidade pública, mas tem todo o custo de se manter ali. Sim. E a minha mãe minha mãe trabalhava e eu falei, preciso arrumar alguma fonte de renda, né? Porque senão não vou conseguir me manter na faculdade. E eu sempre li muito, sempre escrevi muito, sempre gostei muito disso. E eu tinha muita facilidade, muito mais do que com biologia, com química, com matérias da minha área, né? E aí abriu vaga num cursinho e era o melhor cursinho da cidade. Eu vi lá, né, vagas para monitoria de redação, mas tinha, sei lá, 3 tardes por semana que eu tinha que estar no colégio para atender os alunos, tirar dúvidas, dar algumas aulas, e levava um monte de redação para casa. Eu falei, vou lá, né? E quando eu cheguei, tinha, assim, uns 30 candidatos, todo mundo cursava letras, só eu cursando veterinária. Eu olhei, eu quase desisti, falei, não vou nem fazer essa prova de seleção. E eu passei. Eu passei e comecei a dar aula, e aí eu tinha que matar a aula, porque meu curso era em período integral, então eu tinha que matar a aula para ir trabalhar. E aí, um dia chegou e sempre as aulas que eu tinha que matar eram da mesma professora. E aí, um dia ela chegou para mim e falou, você vai reprovar por falta. Aí eu sentei com ela, expliquei a minha situação, contei para ela, porque por nota eu tava bem de nota, mas, né? Eu tava bem de nota, porque o Leandro me passava cola em todas as matérias. Mas que é parceiro. A falta não tinha jeito. Ele não podia responder presença para você. Não podia. Karine, não dava. por exemplo. Não dava. Mas aí ela compreendeu a minha situação, aliviou a barra pra mim, não me reprovou por falta. E foi um período assim. E ao mesmo tempo, e aí quando eu falo que fazia muita coisa ao mesmo tempo, eu fazia uma faculdade em período integral, que era uma faculdade difícil. Eu dava monitoria, dava aula de redação no cursinho.
Aí eu fiz prova para ser bolsista de monitoria na faculdade, e aí eu era bolsista de monitoria na faculdade, aí veio iniciação científica, e daí, porque assim, eu tinha que casar os estudos com alguma renda, porque eu tinha que me manter. E eu ainda fazia bijuteria à noite para vender na faculdade. Olha só. Então, assim, são algumas coisas juntas. Deu jeito. Deu período agitado, mas deu tudo assim. certo, mas deu tudo certo. Eu tô aqui. E aparentemente, então, é neste momento que o Leandro surge. Foi nesse momento que o Leandro surgiu. E aí, como é que foi? Eu tinha passado no vestibular e ele passou de segunda chamada. Embora ele sempre foi um dos mais inteligentes da sala, ele não passou no vestibular de primeira chamada. Então, quando ele entrou para a faculdade, nós todos já estávamos entrosados, né? Sim. E eu lembro que a gente estava numa aula de bioquímica. Eu estava viajando, vendo aquele mapa diabólico lá da bioquímica. E aí, de repente, entrou um menino assim. Essas coisas são engraçadas, né? Porque eu me lembro, assim, entrou um menino de bermuda jeans, uma camiseta preta com o Taz, de bonezinho. Lembro exatamente. E aí ele entrou, daí eu olhei e falei... Gostei do que vi. Falei, deve ser veterano que caiu de período, né? Então... Aí ele sentou lá no cantinho dele, sempre foi mais reservado. E aí eu sei que dei uma olhada assim, falei, olha, deu uma coisa diferente, mas a gente foi conversar muito tempo depois, assim, não foi logo de cara, porque ele era muito reservado e eu achava que ele era extremamente metido. Eu falava, nossa, eu fui saber que ele era da nossa turma uma semana depois, eu acho, assim. E aí a gente começamos a conversar, eu fui pedir cola ali de uma matéria. Eu achei que tinha sido um princípio diferente, Karine. Achei que você tinha chegado pra ele assim do tipo, viu, qual é o teu Rambo preferido? 1, 2 ou 3? Depois eu convidei ele para assistir todos os filmes do Poderoso Chefão, mas isso foi bem depois. Que pena que na época não existia o Senhor dos Anéis, né? Pois é, né? Que aí... Garantia ali um mês de convivência. Mas é que eu tinha que puxar assunto de alguma forma, né? Então eu pensei, nossa, ele é super inteligente, né? Inclusive, né? Eu falei, será que você pode me ajudar? Não tive tempo de estudar e tal. E eu lembro que ele virava a prova, assim, para me mostrar, e teve uma questão que eu não concordei com ele. Eu olhei para aquela questão e falei, não é possível, o Leandro tá equivocado nessa questão. E daí eu marquei o que eu achava que era, né? Errei, lógico. Ele estava certo. Então... E foi assim que tudo começou. E aí a gente acabou se aproximando mais, e aí a gente começou a namorar já no primeiro semestre da faculdade. E lá se vão 25 anos. 25 já. Uau. História. Fizemos 25 anos juntos mês passado. Olha aí. Estamos aí firmes e fortes, atravessando as tempestades da vida. Isso aí. E pretendemos seguir mais uns 25, pelo menos. Mas ele sempre foi um incentivador, né? Além de te dar cola, ele parece que incentivou você a escrever um livro. Parece que ele é responsável por uma publicação aí, né? Pois é. Aí veio o livro. A gente já tinha saído da faculdade e nós tínhamos... Logo que nós saímos da faculdade, nós mudamos para São Lourenço do Oeste. E aí, quando a gente foi a minha primeira clínica, inclusive, o primeiro lugar que eu trabalhei como veterinária foi em São Lourenço. Até tenho um carinho enorme. Eu tenho cliente até hoje, que é daquela época. Muito legal. E aí, quando a gente tinha acho que uns 2 anos que a gente estava ali em São Lourenço, surgiu uma oportunidade da gente ir para Bahia. Isso sempre em função dos negócios do Leandro, da família dele. Foi por isso que a gente veio para cá também, né? Para São Lourenço. E aí surgiu uma oportunidade da gente ir para Bahia e nós fomos para Bahia. E quando eu cheguei na Bahia, eu acabei... Tava na época dos blogs, dos vlogs, aquela coisa arada toda. E como eu gostava muito de escrever...
Eu falei, vou passar o tempo escrevendo no blog. E aí eu fiz um blog e eu comecei a escrever naquele blog e eu escrevia muitos textos, sempre textão, né? Muito grande. Eu falei, ninguém vai ler. Eu escrevia muito mais pra mim, mas eu tenho muito isso do compartilhar as coisas, né? Que deve ser um pouco aí do mineiro que compartilha o bolo pro vizinho. Mas, então, eu escrevia e compartilhava. E fui, inclusive, conhecendo várias pessoas através desse blog, pessoas com quem eu tenho contato até hoje, né? Só que aí a gente teve uma reviravolta na vida, nessa época da Bahia, e num dia lá de estresse, eu falei, vou deletar esse blog, não quero mais saber de escrever nada, não quero mais isso, e deletei esse blog. E eu só pedi, eu não conseguia deletar o blog, eu pedi para uma amiga minha, eu falei, por favor, deleta pra mim. E ela, mas não faça isso, salva os textos. E eu não escrevia um rascunho antes, eu sempre escrevi direto lá no blog. Eu falei, não, deleta tudo. E ela deletou. E uns 2 anos depois disso, ou mais até, ela me mandou um e-mail com todos os textos que tinha naquele blog. Todos. Ela salvou tudo e ela me mandou. Eu falei, mas que isso? Eu nem abri pra ler. Falei, nem abri. E aí eu não lembro exatamente como que isso foi parar na mão do Leandro. Um dia vocês convidam ele pra contar essa parte, porque essa parte eu não me recordo. Mas eu sei que, de repente, mais, sei lá, 1, 2 anos depois, o Leandro sempre falava, você escreve tão bem, você devia publicar um livro. Eu falava, capaz, eu só escrevo, tipo, é uma forma de terapia, eu só escrevo pra organizar minhas coisas. E um belo dia eu recebi um e-mail de uma editora, falando, Karine, o seu livro foi aprovado para publicação, não sei o quê. Eu deletei. Eu falei, nossa, deve ser spam, é golpe, né? Nunca mandei texto nenhum para editora nenhuma. Aí passou uns 2 dias, o Leandro virou para mim e falou, você recebeu algum e-mail de alguma editora? Eu falei, nossa, você também recebeu? O que é isso? É vírus? Porque, né? Aí ele deu um suspiro, assim, como quem diz, ai, mas é tonta. Aí me caiu uma ficha, aí eu sabia, eu vi um dia que ele tava mexendo nesses textos antigos aí, mas, né, não pensei em nada disso. E aí me caiu a ficha e eu falei, por quê? Ele falou, não, abre e responde, por favor. Aí eu voltei, eu tava na lixeira ainda. Aí eu peguei, abri, vi, e aí eu descobri que ele tinha compilado vários textos daquela época, enviou para uma editora, a editora aprovou essa publicação e no fim eu tinha um livro publicado, escrito. A gente fez até um lançamento, depois eu morrendo de vergonha, mas eu falei, já que agora tem um livro, vamos fazer todo o ritual, né? E, enfim, esse livro tá aí, chama O Voo da Borboleta. É um compilado de crônicas que eu escrevia na época desse blog, devia ter o quê? Olha que legal. Sei lá, isso já tem 20 anos. Então, são textos diversos, assim, não só sobre mim, mas sobre assuntos aleatórios. Então, foi assim que eu acabei tendo um livro escrito. Sem saber. Sem saber. Enquanto todo mundo faz um esforço para ter, né, conseguir a aprovação, ela viu, ela tinha um livro. Mas sabe por que é? Eu nunca achei que eu escrevia alguma coisa de qualidade. Então, assim, eu jamais enviaria para uma editora um texto meu, porque aí entra o lado perfeccionista, né? Então, eu falo, imagina, tem pessoas que escrevem muito, mas muito bem. Essas sim deveriam estar publicando um livro, eu vou lá publicar um texto meu, né? Então, assim, eu não achava que tinha qualidade literária mesmo. E aí ficou. É que o perfeccionismo, ele não permite a gente gostar do que faz, né? Você tá sempre achando defeito naquilo que você produz. Nunca tá bom, né? Isso é complicado mesmo. Exatamente. Ainda bem que foi o Leandro que fez a compilação, porque senão... Não. Você ia parar no primeiro, assim, e ficar refazendo o primeiro. E a minha amiga que salvou os textos que já existiam, porque eu não ia salvar nada, não teria nada. E Karine, tem um ponto da tua história que, quando nós estávamos lendo, né, as informações da tua vida, que chamou muito a atenção. Uma parte mais dramática da tua história, né, que foi ele na tua primeira gestação. Como é que foi isso? Tu teve uma síndrome que ela é muito grave, que é a síndrome de HELP, né? E tu tá aqui. Tô aqui, né? Com 2 filhos, inclusive. Com 2 filhos. Conta pra nós como é que foi isso. Pois é. Eu engravidei da Alice com 30 anos. E correu tudo bem na gestação. Foi uma gestação super tranquila, super tranquila.
E, de repente, eu tava de... Nossa, eu não vou me lembrar exatamente quantas semanas. Eu estava de 7 meses ali, por ali. Eu acordei uma noite me sentindo muito mal, mas muito mal mesmo. Assim, parecia que tinha um buraco aberto no meu estômago e nas costas. Eu não conseguia respirar. E acordei o Leandro e vamos pro hospital. A gente morava bem perto do hospital. Cheguei no hospital, a minha pressão tava 25/18. Nossa. Tava muito alta. Já começaram a me medicar para baixar a pressão não baixava. E o Leandro lá preenchendo papel, burocracia de hospital, e já chamaram a minha médica e eu comecei a perceber que eu tava ficando um pouco inconsciente, assim. Eu já tava não com tava... quantas semanas ali, Karine? Então, eu tava com umas 32 semanas. Uhum. Acho que 31. Menos. Nossa, eu não me lembro. Não me lembro exatamente. O Covid levou parte da minha memória. Sim, ele faz isso. Mas, enfim, eu comecei ali a ser medicada e os sintomas que eu tinha era esse, de uma pressão muito alta que não controlava e sentia muita dor. E, de repente, a minha médica, que me acompanhava na época, ela chegou já paramentada para a cirurgia. Ela só encostou a mão no meu ombro e falou: a gente precisa ir pro centro cirúrgico agora. Eu preciso tirar o neném, porque senão você não vai melhorar. E eu falei: mas como assim? Ela falou: agora, a gente não tem tempo. E eu já fui pro centro cirúrgico e o anestesista já me anestesiou. E eu falo que eu devo ser uma das poucas pessoas que fez uma cesariana sentindo toda a dor do parto, porque a hora que ele me deitou na cama, ela já saiu me cortando e eu dei um grito de dor mesmo. Eu falei: tá doendo muito. Ela falou: aguenta firme, eu não posso esperar. E eu pensava: nossa, mas que bruta, né? E ela tirou, foi tudo muito rápido, assim, muito rápido. E já tirou a Alice, e quando tirou, eu dei um grito pra ver que a minha filha tava viva, porque eles tiraram e já iam levando, e, né, o desespero de mãe aquela hora. E quando colocaram a Alice perto de mim, ela chorou, eu falei: ufa, tá viva. E daí já me apagaram. Aí eu fui pra UTI, eu acordei, sei lá quantas horas depois, e não tava entendendo nada do que tava acontecendo, né? Acordei meio sem saber onde eu tava, acordei extremamente inchada, com sonda, tudo. Tive uma falência renal em função da própria síndrome. E a Alice foi direto pra UTI também, porque nasceu de baixo peso, prematura, aquela história toda, né? Não deu tempo de fazer nada pra maturar pulmão, essa coisa arada toda. E, enfim, que daí o Leandro chegou. E chegou lá onde eu tava, daí a médica veio pra explicar que eu tinha tido uma síndrome HELP, ela precisou agir muito rápido, e eu tava toda cheia de hematoma por tudo que é lado, porque as plaquetas baixam muito nessa síndrome, né? E ela explicou pra mim que ela precisou agir tão rápido, e ela agiu tão rápido, porque exatamente 1 ano antes, isso foi dezembro, 19 de dezembro, meio ali época, período de Natal, né? Exatamente 1 ano antes, ela perdeu a enfermeira-chefe da equipe dela com síndrome HELP, porque sabia-se muito pouco sobre a doença, né? Acho que ainda hoje se sabe muito pouco sobre isso, não é uma síndrome corriqueira. Eles conseguiram identificar que ela estava tendo uma síndrome HELP, mas o que se preconizava é que fizesse uma transfusão sanguínea para depois tirar o neném, não sei o quê. Eles fizeram tudo isso e não deu tempo. Quando tiraram, ela morreu. E ela falou, quando eu te vi ali, eu falei: a gente não vai fazer mais a mesma coisa, a gente vai fazer rápido, tudo que tiver que fazer rápido. E ela teve uma presença de espírito muito grande, assim. Uma sagacidade... Graças a isso, estamos nós duas aqui hoje. E eu sei que ela... enfim, eu fiquei uns 5 dias em UTI, aí fui voltando à vida, fui voltando a funcionar. A Alice ficou mais tempo, a Alice ficou 19 dias na UTI. E foi um período bastante difícil. Imagina, a primeira filha, acontece tudo isso, aquela sombra da morte o tempo inteiro, assim, né? Meu Deus, minha filha vai morrer, eu vou morrer. Então, foi um período muito, muito angustiante. Nossa. Mas depois passou, ficou tudo bem. 1 ano depois, no aniversário de 1 ano da Alice, eu comecei a achar que eu tava meio estranha. Daí esperei mais uns 2 meses, assim, meio estranha. Aí descobri que eu tava grávida de novo. E falei: meu Deus, eu sou mãe, eu não posso morrer. Porque, né? A primeira coisa que eu pensei, então eu engravidei, ninguém sabia se podia acontecer de novo, se não acontecia, era uma incógnita. Aí eu tive um acompanhamento muito mais frequente, mas enfim, o Gabriel não nasceu prematuro, nasceu... o parto dele a médica brincava, falava: esse não quer nascer, Karine, já tá na hora, e ele não nasce, né? Falou: vamos marcar uma cesariana.
Ela marcou a cesariana para o dia 13, no dia 12 eu entrei em trabalho de parto. Então, assim, e foi tudo bem, correu tudo bem, mas foi, olha, foi traumatizante, assim. É porque é uma síndrome muito, muito grave, né? Muito. Depois que eu fui saber, eu nem sabia da existência dessa síndrome. Quando a gente está grávida, a gente se preocupa muito com eclâmpsia, com diabetes gestacional, e a gente vai ler, vai se informar. Sim. A própria médica me falava sobre isso. Mas não se pensa nisso, né? Síndrome de HEP é uma coisa que não... Que acontece muito pouco, né? E eu nunca tinha ouvido falar. E aí, depois que aconteceu comigo, eu fui ler, fui me informar. E falei, meu Deus, né? Eu sou uma sobrevivente. Não é? Exatamente. Aqui em Francisco Beltrão teve um caso, né? Lembra que o fisioterapeuta ali, o Vinícius, comentou da esposa do Menin, né? Sim, do Ângelo, sim. enfim, que também teve essa síndrome e ela acabou falecendo, a filha não, né? A filha eles conseguiram salvar, mas a mãe... Geralmente a chance maior é da mãe vir a óbito mesmo. E é uma chance, olha, eu vivi isso na pele. A sensação é totalmente de morte. Quando me apagaram ali e me levaram para UTI, eu não sei quantas horas durou isso, mas enfim... e enquanto isso, o Leandro ainda estava preenchendo papelada do hospital e ele conta que ele estava assinando os papéis da minha internação. Chegou a enfermeira, vamos, você que é o pai. E ele, como assim? Vamos ver sua filha, nasceu. Ele, não, mas eu tô internando a minha esposa para controlar a pressão. Então, assim, foi uma loucura. E aí, depois ele descobriu que o carro que ele tinha estacionado foi guinchado, porque ainda parou no lugar errado. É tudo ao mesmo tempo agora, gente. Hoje dá pra rir de tudo isso, né? Hoje dá pra rir. Hoje dá pra rir. Mas na hora também tem esse lado do pai, né? Tem. Que tá ali, não sabe o que tá acontecendo e Nossa. quanta coisa se passa pela cabeça, né? Nossa, é muito tenso tudo isso, muito pesado. E um pai que já era apaixonado pela filha na barriga e ela por ele, assim. Eu falo que, nossa, ele chegava, conversava com a Alice na barriga, ela fazia malabarismo, virava do avesso. Acho que eu quero sair daqui para abraçar esse pai. E é uma situação muito difícil. E estar ali, né? Na UTI, sabendo o que aconteceu, eu estava numa falência renal, então assim, eu fiquei imensa de um dia para o outro, porque meus rins não funcionavam, ainda tinha risco de morte, então a médica vinha e ela falava, preciso que esses rins funcionem, senão vai ter que ir para hemodiálise, e né, era uma possibilidade também, e ali no prazo final que o meu rim tinha que voltar a funcionar, ele voltou a funcionar, mas assim, eu não tinha força para nada, eu não tinha, e a mente da gente fica totalmente louca, porque sua filha tá na UTI, todo dia eu tinha notícias dela e ela tava num estado grave, respiratório e tudo. E aí eu ficava naquela, meu Deus, né? E agora, né? Eu preciso sobreviver, minha filha precisa sobreviver, é muita coisa junto, assim. Então, é bem difícil. Graças a Deus deu tudo certo, mas realmente é uma síndrome Vocês já estavam em Pato Branco quando... Não, a gente estava em Minas, a gente morava em Uberlândia nessa época. Tá. Nós morávamos lá. Meus 2 filhos nasceram lá. Com a mesma médica, tudo. E foi muito engraçado, porque quando eu descobri que eu estava grávida, o primeiro filho, né? Descobri que estava grávida, fiz presentinho, sapatinho para contar pro Leandro. E eu tinha tanto medo de engravidar novamente e acontecer a mesma coisa, e o pensamento era sempre aquele: eu não podia morrer antes, agora eu posso menos ainda porque eu tenho uma filha. Né? Posso menos ainda A agora. A responsabilidade é bem maior agora. Exatamente. Então, eu comecei a ter alguns sintomas e a gente tinha uma clínica veterinária lá na época, e eu fui na farmácia na esquina, comprei um exame e de repente eu vi que aquilo positivou, eu comecei a chorar, eu chorava de desespero mesmo, de medo. Sim. E aí eu saí do banheiro, chamei o Leandro, falei, vem aqui, eu falei, meu Deus, eu tô grávida. Ele me olhou assim, como assim, né? Aí ele, calma, vai dar tudo certo. Aí liguei pra médica, falei, olha, eu tô grávida. Ela só deu um suspiro, falou, vem aqui no consultório agora. Falei, né? Mas aí deu tudo certo. E naquele dia ela me falou uma coisa que eu levei assim na minha gestação inteira. Eu me apeguei naquilo, né? No poder que as palavras têm. E ela falava, olha, vamos confiar que um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Vamos fazer o que tem que ser feito, mas, né? E foi super tranquila, assim. Minha gestação realmente não caiu, que bom. Então, foi um dos períodos dramáticos aí da vida, mas... Bem dramáticos. Superamos, graças a Deus. Sim. E Karine, tu comentou que tu teve uma clínica, então, em São Lourenço. Sim, foi lá que eu comecei a minha vida profissional. É. Eu me formei, fui para São Lourenço.
E aí abri uma clínica, eu sempre quis trabalhar com clínica, com cão e gato, e eu sempre quis trabalhar com uma medicina diferente, né? A minha praia nunca foi essa medicina totalmente convencional, de opera, corta, sutura, dá remédio, manda para casa e pronto. Mas eu ainda nem sabia como fazer isso, se isso existia, se não existia. E eu comecei a minha vida profissional em São Lourenço. E aí abri uma clínica lá e comecei a fazer os atendimentos muito jovem, né? Eu tinha 20 e poucos anos. E consegui ir construindo, né? Imagina, recém-formada, sem credibilidade nenhuma, uma forasteira praticamente. Sim. Mas a gente foi conseguindo fazer um trabalho legal ali e tanto que eu tenho clientes que são de lá até hoje. Outro dia encontrei uma veterinária e ela falou, você lembra de mim? Eu falei, não, né? Ela falou assim, eu levava minha cachorra para você atender. Eu falei, nossa, eu tô velha mesmo. Ela falou, e eu me formei em veterinária por causa de você, porque eu gostava do seu trabalho. Legal. Inspirou ela. E hoje ela trabalha em Chapecó. E eu falei, meu Deus, olha só que legal, assim. Então, a gente conseguiu fazer um trabalho legal lá. E aí a gente foi pra Bahia, ficamos 1 ano só na Bahia, tive uma clínica na Bahia também, porque o meu trabalho me acompanhava onde quer que eu fosse, né? E tive uma clínica na Bahia, esse período da Bahia, assim, foi surreal. A gente morou em Luiz Eduardo Magalhães e eu nunca nem visitei um lugar tão completamente dividido que nem lá. É uma cidade, um lado da cidade muito rico, um lado da cidade muito pobre. E quando eu fui pra lá, eu falei, vou abrir clínica, mas não vai nem se sustentar, né? Porque vou fazer o quê? E eu fiquei assustadíssima, porque assim, tinha 3 meses que eu tava lá, financeiramente, já era muito mais rentável do que todos os anos que eu tinha ficado em São Lourenço, assim. Uma coisa assustadora, assim, que não era nada previsível, sabe? Então, mas era uma loucura morar lá, porque o Leandro cuidava da fazenda da família na época, e a fazenda era 300 quilômetros de lá, né? 300 quilômetros, então assim, tudo muito longe. Então aí deu 1 ano, falei, não, vamos embora, vamos voltar. E a gente voltou para Uberlândia, ao invés de voltar para o sul, voltamos para Uberlândia, aí abrimos uma clínica lá, depois abrimos mais uma. E aí no final decidimos voltar para cá, também por questões de família, de trabalho, tudo junto. E aí quando a gente voltou, eu falei, vamos voltar para São Lourenço, mas aí a gente já tinha os 2 filhos. E aí pensamos, não, Pato Branco é maior, tem mais oportunidades para as crianças e tal, então vamos para Pato Branco, que era um lugar mais estratégico para o Leandro se locomover também na época. E aí fomos para Pato Branco, foi assim que a gente foi parar em Pato Branco. Aí, quando eu fui para Pato Branco, eu estava com as crianças pequenas e eu falei, não vou voltar para veterinária agora, porque exige uma dedicação muito grande que eu não posso agora. E aí... fiquei alguns anos sem abrir clínica, sem atender como veterinária. Aí, na época, eu já estava começando minha pós-graduação em acupuntura. E aí vieram outras coisas complementando, né? Curso de reiki, curso de cromoterapia, curso de um monte de coisa nessas áreas mais complementares. Mas eu sempre muito inquieta, não aguentava ficar parada fazendo uma coisa só. Eu comecei a fazer doce em casa que nem louca, assim, porque era um hobby pra mim. A louca dos doces. A louca dos doces. Eu sempre gostei muito de comer doce, bolo, doce, docinho, tudo que é doce. E eu fazia pra me distrair, eu gosto do fazer mesmo. Às vezes lá em casa eu faço um monte de doce e eu nem como aqueles doces. É o fazer, né? E eu comecei a fazer doce, e daí o Leandro escoava a minha produção. Ele ia pra fazenda, saía distribuindo doce pra todo mundo, eu saía distribuindo pros vizinhos. Até que um dia minha mãe falou, por que você não faz pra vender? Pelo menos para de desperdiçar as coisas, né? Vamos fazer dinheiro aí, né? Já que tá fazendo. E aí eu falei, capaz, né? Isso é bom pra nós aqui, a gente que gosta, mas não é vendável, né? Igual o livro não era publicável. E aí, mas eu fiquei com aquela sementinha, daí fui lá no Facebook, criei uma página no Facebook... e comecei a colocar no Facebook fotos dos doces que eu fazia em casa, né? Daí apareceu uma pessoa falando, você faz encomenda? Eu falei, faço. Nunca tinha feito encomenda na minha vida. Faço.
então eu vou querer um centro de brigadeiro, não sei o quê. Eu falei, beleza. Anotei o pedido, falei, e agora, né? Mas eu já tinha feito muitos cursos de gastronomia, eu adoro gastronomia, então eu já tinha feito cursos de doce mesmo, assim. Então, saber fazer eu sabia, mas, né, não sabia nem vender aquilo, nem que preço colocar. Falei, beleza, não conhecia a pessoa, eu fazia pouco tempo que eu tava ali, não conhecia ninguém. Falei, vamos fazer a encomenda. Aí fiz a encomenda, beleza. Quando eu olhei para aquilo, falei, meu Deus, vou passar a maior vergonha da minha vida, né? Ninguém vai gostar disso. Acabou minha carreira de doceira antes de começar. Aí ela levou a encomenda e depois ela virou uma amiga minha. Eu sempre brinco, falo, nossa, você olhou com uma cara de nada para aquilo que eu não sabia o que pensar. Se ela tinha odiado, se ela, né? Quase falei, quer o seu dinheiro de volta? Leva junto com o doce, porque... A primeira é brinde. Aí ela levou aqueles doces e era aniversário dela. E aí depois eu fui saber que ela era uma advogada super bem relacionada, tinha várias pessoas influentes da cidade ali, e aí eu não tinha mais coragem de entrar no Facebook para ver se existia algum comentário. Eu consegui só no dia seguinte. Aí a primeira mensagem era dela, e até gelei, né? E aí tinha a mensagem dela e tinha mais um monte. Falei, todo mundo da festa me xingando. Acabei com a festa. Aí a primeira mensagem era dela, falando que amou, que todas as amigas adoraram, que inclusive uma ia me procurar e não sei o quê. Aí tá, daí as outras mensagens eram de umas 3 amigas dela querendo fazer encomenda também. Falei, vambora então. Vambora. E foi assim que eu comecei. E aí, uma das pessoas que estava nessa festa dela ia fazer aniversário e ela falou, por um acaso você não faz aqueles modelados em pasta americana? Eu falei, faço. Nunca tinha feito nenhum na minha vida. Mas eu sempre fiz bichinho de massinha de modelar. Pensei, deve ser igual, Deve ser parecido, né? Aí fui nos blogs ainda na época, né? Isso tem 12 anos, né, 12 anos atrás. Aí fiquei olhando como é que modelava, mas ela queria que fizesse meio que uma escultura dele. E eu falei, vamos lá, né? Vamos ver o que vai virar. E eu fiz, de novo, pedi um pouquinho de ajuda pro Leandro, que também tem habilidade com essas coisas, e fui esculpindo aquilo. Eu já tinha feito curso de cerâmica lá na Bahia, então de esculpir, artesanato, né? E aí eu fiz, assim, o busto dele e tal. Daí eu fiz o busto, quando eu terminei, eu chamei o Leandro. Aí eu virei pra ele caiu na gargalhada, né? Ele, meu Deus, é uma pessoa. Eu falei, sim. Daí eu falei, ele tá rindo porque tá zoado, né? Aí eu mostrei a foto pra ele. Eu falei, você acha que tá parecido? Ele, mas tá igual, tá igual. Eu falei, então eu vou entregar. Aí entreguei com o mesmo medo, né? Meu Deus, eu vou entregar, mas não devia. Aí entreguei e tal. E aí a mesma pessoa olhou com uma cara meio de nada, assim, né? Aí levou o presente. Aí, de repente, eu comecei a ver um monte de postagem com foto daquele cupcake, com aquele busto e tal. E eles tinham adorado. E aí, eu comecei a fazer modelado também. E foi assim que foi começando. Aí, chegou uma hora que o que era para ser um hobby, a minha casa tinha virado uma doceria. Aí, eu aluguei uma casa em frente à minha. Porque aí, eu conseguia me comunicar com os meus filhos pelo portão, inclusive, né? Eles gritavam mãe daqui, eu respondia de lá. E aí, eu criei um ateliê de doces, que chamava Doces e Caprichos na época. E eu fiquei, acho que uns 2, 3 anos. Aí, depois eu fui evoluindo nas técnicas, fui estudando mais, cheguei a fazer bolo, doce para casamento. Então, assim, virou um negócio. E aí, quando virou um negócio, meio que perdeu a graça, virou responsabilidade demais e já estava no meu tempo de voltar para veterinária também. Sim. Eu não ia conseguir conciliar as duas coisas. Aí, entre as duas, a veterinária sempre fala mais alto. E aí, eu voltei para veterinária e foi quando eu comecei. Comecei a fazer atendimento em domicílio, não abri clínica logo de cara. Comecei a fazer atendimento em domicílio. E aí eu já tinha terminado a minha pós em acupuntura, já estava muito mais conectada com esse caminho. E aí chegou uma hora que eu falei, não, a gente precisa abrir um lugar. Porque a minha ideia do Leandro é ortopedista, né? É ortopedista veterinário. Então, a nossa ideia sempre foi trabalhar junto, prestando serviços em outros lugares, em outras clínicas. A gente não tinha ideia de abrir nada. Mas a gente não teve abertura, não teve receptividade para isso. E aí a gente falou, poxa, vamos ter que abrir o nosso lugar então. E a gente abriu uma clínica super modesta, super pequenininha. A ideia nem era ter centro cirúrgico na época. Acabou que depois a gente viu a necessidade de ter o centro cirúrgico na época e a gente foi reformando.
E tinha um ano que a gente... E aí comecei a divulgar o meu trabalho pelas redes sociais, pelo Instagram. Na época eu fazia principalmente acupuntura e reiki, que eram as terapias que eu mais gostava. Fisioterapia eu já trabalhava desde Uberlândia. Então eu complementava, uma coisa complementava a outra. E eu sei que a gente... comecei a trabalhar, fui divulgando em rede social e os clientes foram vindo, os clientes foram chegando. Foi crescendo. Foi crescendo, deu um ano que a gente estava ali, a gente falou, ficou pequeno, não cabe mais a gente aqui, não tem espaço. Não tinha, chegava paciente para internar e a gente não tinha lugar para internar. E aí a gente foi para onde a gente está hoje, a gente foi como clínica lá para Rua Paraná. Continuamos desenvolvendo nosso trabalho e quando começou a pandemia... fecha tudo, não pode mandar exame para tal lugar, o cliente não pode ficar zanzando. Falei, então vamos adaptar o que a gente tem e vamos transformar em hospital e ter todos os serviços aqui. E foi assim que a gente se tornou hospital. Qual é a grande diferença entre clínica e hospital? Então, a clínica, ela pode funcionar 24 horas ou não. Ela pode fazer procedimentos cirúrgicos, mas ela não é obrigatória a ter exames de imagem e nem exames laboratoriais, exames de laboratório clínico. Um hospital, ele tem que ter laboratório clínico, ele tem que ter exame de imagem. E a estrutura física também é diferenciada, os fluxos, até às vezes o porte, né? Mas eu falo que a gente é um hospital com porte e jeito de clínica, porque isso foi uma escolha nossa até, porque... A gente sempre ouve contar umas histórias de tudo que vai aumentando muito e acaba perdendo, às vezes, a essência. E a gente não quer perder a nossa essência. Certo. Então, a gente estabeleceu um limite para nós mesmos, assim. Podemos até ter outras, mas vai ser sempre nesse padrão menor que a gente consegue realmente acolher as pessoas. Porque a nossa ideia não é só prestar um serviço veterinário, a nossa ideia é realmente acolher as pessoas. Porque as pessoas chegam ali com um animal que já não consegue, às vezes, expressar exatamente o que ele está sentindo, a dor que ele tem. E essa pessoa chega, as pessoas são extremamente apegadas com os animais de estimação hoje em dia, né? E as pessoas chegam com uma dor muito grande ali para ser resolvida. E se a gente simplesmente vai lá, examina o animal tecnicamente, é isso, vamos dar esse remédio, pronto, tchau, vai para casa. Não é a nossa essência ser assim. Então, e a gente percebe que se a gente expande demais também, a gente não consegue exercer o trabalho dessa forma. E isso é muito, muito importante para mim, principalmente. Não perder essa essência, continuar fazendo isso, que foi o que trouxe a gente até aqui, né? E é o que a gente quer continuar levando para frente. Então, é isso. A diferença básica de hospital e clínica é essa. Lógico, né? Geralmente as pessoas associam que o hospital tem que ser grande, que o hospital tem que ter corredores imensos, né? Quando você fala hospital, você já cria uma imagem. O nosso é completamente diferente. Primeiro que é numa cidade pequena, então acho que não fala assim de Pato Branco, você vai arrumar inimigos lá. Ainda mais que tu tá em Beltrão. E eu nem posso falar que Pato Branco é maior que Beltrão, porque senão eu arrumo 2 brigas, né? Então eu não posso. Nem vamos entrar nessa seara. De jeito nenhum, jamais. Não, mas eu digo pequena no sentido de... Comparado aos grandes centros. Mas nós fizemos uma reforma agora para adequar o nosso espaço, porque também foi ficando pequeno, a gente foi ficando... Nós começamos a atender muitos animais maiores, assim, né? Cães muito grandes. E os nossos alojamentos foram pensados inicialmente para cães menores. Então, a gente fez toda uma adaptação. Mas, assim, agora o nosso limite físico, a gente já sentou e conversou e falou, é isso que a gente consegue, mantendo a nossa essência, mantendo o trabalho que a gente faz. Sim. Senão, você começa a ter que delegar para muitas pessoas diferentes, isso vai perdendo. Então, é por aí. Se a gente fosse explicar o teu hospital, então, ele é uma clínica que oferece todos os serviços que as outras oferecem, mas adiciona as terapias alternativas, é isso? Ele adiciona muitas, né, todas não, mas muitas terapias complementares e faz um trabalho integrativo. Então, o que é o trabalho integrativo? A gente faz tanto a medicina convencional quanto a medicina chamada alternativa, né, complementar. A gente une
essas duas. Então, não é porque ele está fazendo acupuntura que ele não vai tomar antibiótico, de jeito nenhum. Uma coisa precisa complementar a outra para que o paciente responda com muito mais rapidez e muito melhor, né? Aquele problema. Então, ele é integrativo por isso. E eu falo que é um hospital holístico também. E aí muitas pessoas associam o termo holístico com esotérico e não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas quando chega um cachorro, por exemplo, a nossa especialidade, as nossas especialidades, né? São a ortopedia, a reabilitação, incluindo a acupuntura e fisioterapia, e o paliativismo e tratamento da dor. Então, isso é a nossa essência, é isso. A gente faz atendimento de todas as outras coisas que acontecem por ser um hospital. Então, temos outros veterinários que atendem, mas essa é a nossa essência. Então, quando chega um paciente, esse paciente chegou com uma luxação de patela, por exemplo, né? E tá mancando, tá sentindo dor. Mesmo a gente sendo especialista em ortopedia e reabilitação, a gente não vai olhar só para aquele joelho e para o que tem que ser feito na questão óssea e na questão locomotora dele. Porque esse joelho, ele tá num paciente, que é um cachorro, nesse caso, que tem emoções, que tem sentimentos, né? Hoje a gente estava discutindo a diferença entre emoção e sentimento. Que está inserido num contexto familiar, que a gente, num primeiro momento, não sabe que contexto que é esse, que está inserido ou numa casa ou num apartamento, num ambiente que está predispondo muitas coisas naquele animal também, que está inserido num outro ambiente maior ainda, que é toda a situação que aquela família tem, tudo que envolve, tanto financeiramente, porque ela está procurando um serviço que vai precisar do financeiro dela também, mas principalmente o lado emocional. Sim. Porque a gente vê que, às vezes, aquele cachorro que chegou ali, que está com uma luxação de patela, ele é o único amigo de uma criança autista, por exemplo. E quando você é o veterinário que está ali olhando, essa patela está luxada, não sei o quê, e você, às vezes, não tem essa consciência macro, você vai atender de uma forma muito mais mecânica, de uma forma, às vezes, até fria, e você vai resolver o problema do joelho. Mas, às vezes, esse não é só o problema. A gente vê que, às vezes, através do joelho, uma família inteira se transforma quando você consegue ter um olhar diferente para aquilo. E, através daquele cachorro, essa família consegue, ela mesma, procurar respostas para muitas perguntas que ela estava tendo. Então, é muito mais amplo. Esse é o tipo de trabalho que a gente faz. A gente nunca está ali, mesmo quando é um procedimento cirúrgico. A gente está fazendo uma cirurgia. Depois da cirurgia, a gente faz uma aplicação de reiki naquele paciente para trazer um tipo diferente de reequilíbrio. A partir disso, o tutor fica curioso, às vezes ele vem perguntar o que é, como é que funciona. Daí ele fala, nossa, acho que eu também estou precisando. Chega 2 dias depois, ele vai contar para a gente, nossa, eu fui fazer uma sessão de reiki, eu gostei muito, estou me sentindo melhor. Então, assim, isso é muito legal. Acho que a gente tem, independente da profissão que a gente esteja, a gente tem essa chance de modificar o contexto ao redor, né? É o trabalho de formiguinha, não tenho pretensão de, ai meu Deus, vou mudar o mundo inteiro. Não vou, mas se eu conseguir ali deixar uma marquinha melhor no meu quadradinho, eu acho que já tá valendo. Não, que legal. É um grande diferencial, hein? Né? Não é algo que é comum nas clínicas ou nos hospitais. Não. Talvez esteja começando a fomentar um pouco mais, vir um pouco mais disso, mas vocês são pioneiros, né? Somos. O que eu tenho visto muito, sabe, Érico, e às vezes até me preocupa, é que tem muitas pessoas oferecendo serviços humanizados, chamando de serviços humanizados, e aí às vezes nós trabalhamos no hospital desde sempre, a gente trabalha com cromoterapia e a gente trabalha com toda uma visão holística mesmo, com a cor que a gente coloca na parede, com ter luzes de cromoterapia para os animais no internamento, música o tempo inteiro para esses animais, as playlists são selecionadas de acordo com, tem alguns estudos inclusive sobre isso, quais músicas interferem. A gente já desenvolveu um trabalho dentro do hospital também com música. Tem musicoterapia também. Tem musicoterapia também. Legal. Então, assim, e eu vejo que muitas pessoas vão pegando recortes disso e inserindo na sua rotina, e aí chama de humanizado, chama de integrativo, mas são só recortes, não tem realmente a essência, porque
para a gente realmente fazer um serviço integrativo, um serviço holístico, a gente passa por uma transformação pessoal muito grande. Isso necessariamente passa. Eu não tenho como oferecer um tratamento humanizado se eu não me tornei um ser mais humanizado, né? Eu não tenho como acolher um tutor no momento da dor se eu não estou aprendendo, se eu não aprendi a acolher a minha própria dor. Então, vai ficar aquela coisa na superfície. Isso me preocupa um pouco, porque tem muito lugar aparecendo, não só na minha área de veterinária. Eu tenho visto isso, né? Se auto-intitulando integrativo, humanizado, não sei o quê, mas começa a ficar uma casca. E eu acho que a gente precisa não deixar que isso aconteça. Eu acho que quem já tem essa vontade precisa realmente se dedicar a trabalhar essa essência mesmo, sabe? Acho que o mundo só tem a ganhar. Quanto mais lugares assim tiver, melhor. Sim. E uma das especialidades é o paliativismo. Poderia contar um pouco mais o que é o paliativismo? É o paliativismo. Desde que eu me formei, um dos meus grandes questionamentos da veterinária era: por que fazer eutanásia? Eu nunca fiz uma eutanásia, mas isso é corriqueiro na veterinária. É até banalizado muitas vezes, sabe? E essa era uma briga minha dentro da faculdade, briga mesmo, assim. E sempre foi um questionamento meu. Por que fazer eutanásia? Eu não estou aqui estudando há tantos anos para eu conseguir melhorar a vida do animal. Por que chegou a hora, que é o momento mais difícil dele, eu vou lá simplesmente aplicar uma injeção para o coração, pronto, acabou, né? E eu tinha muita dificuldade de lidar com a morte dos meus pacientes, muita. Eu sofria muito. A gente não aprende isso na faculdade e muitas vezes não aprende na vida, né? A gente é ensinado a negar a morte, não em aprender a lidar com ela. E quando eu comecei a ter muito sofrimento, logo depois de formada, foi quando eu comecei a eu ir para a terapia também, porque eu precisava entender por que eu sofria tanto. Não era normal aquilo, né? E eu fui descobrindo muitas coisas a meu respeito e fui descobrindo muitas coisas, fui começando a estudar muitas coisas em relação à morte e fui descobrindo muitas coisas e eu comecei a aprender a lidar um pouco melhor com aquilo. E eu comecei, aí a gente atrai, né? Eu sempre atendi muito paciente idoso, muito paciente com doença em estado de terminalidade. E eu não sabia muito lidar com aquilo, né? E nem com aquelas famílias vivendo aquilo. E eu fui nessa busca e eu fui aprendendo muitas coisas. E, inevitavelmente, eu caí no paliativismo. Que é, assim, um dos maiores encontros que eu tive. Porque, realmente, no paliativismo, eu fui entendendo e aprendendo ferramentas para realmente entender todo o contexto de alguém que está perdendo alguém que ama muito, independente de ser um animal. O quanto isso afeta tudo na vida, tudo, na vida da família inteira, desde a criança até o mais idoso daquela família, e que eu, como veterinária, tenho uma responsabilidade muito grande, porque sou eu que estou cuidando daquele paciente, então eu preciso ter informações, conhecimento e ferramentas para poder acompanhar essa família, acolher, mostrar quais são as escolhas que ela pode fazer, inclusive a eutanásia, mas ela tem que estar muito esclarecida sobre o que é, o que acontece, por que se faz, por que não se faz. E eu gosto muito desse caminho do paliativismo, de cuidar daquilo que as pessoas consideram que não tem mais o que ser feito, né? Eu sempre falo, quando alguém fala não tem mais o que fazer, eu falo, traz aqui pra mim. Porque, às vezes, tecnicamente, eu não tenho mais nada pra fazer pra curar aquela doença. Não vou ter. Inúmeras vezes eu não vou ter. Mas eu tenho inúmeras ferramentas para transformar esse período num período menos sofrido, menos dolorido e que a família consiga lidar melhor com aquilo. Porque eu vejo que vai desde do momento em que se dá a notícia para um tutor de que o animal dele tem uma doença incurável, até o momento da morte daquele animal, eles ficam sem saber o que fazer. Eles não estão informados, eles não têm alguém que pega ali na mão dele e fala, peraí, vamos atravessar essa tempestade aqui, mas vamos junto, e vai passar, a gente vai passar, e é assim, assim, assim que acontece. Eu atendo muito paciente em final de vida e eu sempre tenho uma conversa dentro da consulta de paliativismo, eu sempre tenho uma conversa de planejamento com essa pessoa. E às vezes, assim, é só no terceiro encontro que eu consigo ter essa conversa, porque às vezes, recentemente eu atendi um paciente com 19 anos, um câncer já muito grande, não tinha nem como tirar aquilo ali cirurgicamente mais.
E eu conversando com a tutora, e ela falou, eu não tô preparada para ele morrer. E aí, né, marquei uma outra conversa e a gente começou a fazer um planejamento sem que ela percebesse, né? Mas eu preciso, nesse momento, conversar com ela sobre coisas que, enquanto ela não tá naquele período final ali, angustiante, de que vê que realmente está indo embora, ela ainda tem cabeça para ela pensar e planejar algumas coisas. Por exemplo, você prefere que ele esteja no hospital quando isso aconteceu, ou você prefere que ele esteja em casa? Essas são coisas que são importantes a gente conversar, que não tem que ser uma decisão só técnica do veterinário. E, claro, muitas coisas podem mudar no meio do caminho. Eu tenho tutores que falam, quero que morra em casa. E quando ele vê que está morrendo, ele vai para o hospital. Ele fala, não, eu acho que é melhor deixar aqui. Então, esse planejamento é muito importante. Eu percebo que traz muita tranquilidade para o tutor quando tudo acontece, né? Quando tem aquele desfecho ali com a morte. E eu gosto muito dessa parte do paliativismo, que é uma das partes do paliativismo, né? Que é acompanhar durante todo esse processo. Mas o paliativismo não é só isso, ele é para desde uma displasia, que é uma doença que não tem cura, que você vai entrar com aquele paciente em cuidado paliativo para a vida inteira. E esse acompanhamento também é muito importante para a qualidade de vida, né? O paliativismo ficou muito popular agora na situação do Pelé. Do Pelé, né? Você falou muito sobre o paliativismo muito. Na situação que o Pelé estava vivendo, né? Muita gente não sabia o que era. Não. E sabe o que eu achava interessante? Eu via muita coisa até no Twitter, na época do Pelé, que assim, todo mundo sabia que ele estava numa condição de uma doença em terminalidade, que não tinha cura, não tinha reversão. Sim. E às vezes eu via as pessoas falando, ai, força, você vai sair dessa. E aí eu vejo muito isso, que assim, a nossa negação da morte é uma coisa impressionante, assim, né? E eu achava muito legal, acho que ele estava assistido por uma equipe paliativista excelente, porque quando eu via alguma colocação da equipe de paliativismo, algum pronunciamento, assim, era sempre muito coerente com aquele momento mesmo. É um momento da família, um movimento reservado, é um movimento de despedida e que não tem que ser... Claro que triste porque você vai se despedir de alguém que você gosta, claro. Mas não precisa ter um sofrimento que chegue ao ponto de ser intolerável. Então, tem uma frase do paliativismo que resume tudo, que o sofrimento só é intolerável quando ninguém cuida. Então, quando você tem alguém ali cuidando, acompanhando, amparando, esse momento ele se torna tolerável. Não que vai ser feliz, mas ele se torna tolerável, né? E depois disso, a pessoa ressignifica isso com muito mais tranquilidade, eu acho. Então, além do paliativismo, outro diferencial é esse cuidado que você tem com o tutor, neste momento de uma possível perda. Exatamente. Eu penso que isso tem que ser assim, de uma equipe inteira. Entrou num hospital veterinário, entrou num hospital humano, eu acho que desde a pessoa que te fala bom dia na recepção até quem te dá a pior notícia que você não queria receber, eu acho que tem que ter esse acolhimento. Assim, a gente tem esquecido muito que a gente está lidando com sentimento o tempo inteiro. Acho que essa automaticidade, essa rapidez de tudo tá deixando tudo muito mecânico. Demais. E a gente não pode esquecer que a gente é humano e que a gente é feito de sentimento e que, né, é isso. Então, a pessoa que chegou ali, que às vezes está brava, está aflita, às vezes ela só está com um problema enorme, que se você fala, bom dia, tudo bem, né, posso te ajudar, toma uma água, se acalma um pouco. E eu acho que isso vai da equipe inteira, não é o trabalho de uma pessoa só. Todo o paliativismo mundo tem esse tato, nunca né? O paliativismo nunca vai ser feito por uma pessoa só. É multiprofissional, é interprofissional também, né? Porque não adianta você ter uma equipe multiprofissional, cada um dentro da sua área, mas ninguém se comunica entre si. O paciente está atendido por 5 especialidades diferentes, mas continua desassistido muitas vezes, né? Então, tem que ter essa comunicação entre a equipe, esse entrosamento. Isso dentro do paliativismo é imprescindível, né? Senão não está fazendo paliativismo. Sim. Você está com o paciente submetido a vários especialistas e provavelmente todos estarão em conflito com todos, assim, o que é pior ainda, né? Então... É uma área, assim, eu sou muito, muito apaixonada mesmo pelo paliativismo. Acho que isso vem do cuidar, né? Desde criança já ficava cuidando. Isso aí estava desde muito cedo aí, né? Isso aí, acho que é uma característica minha mesmo, assim, que eu tenho a sorte de conseguir expressar na minha profissão. Verdade. Bom. E tu tem também um projeto,
né, Karine, que tu quer tirar do papel. Eu acho que é uma oportunidade para te contar mais esse projeto aí também. Na verdade, eu já consegui tirar do papel, não exatamente como ele foi idealizado, que é o projeto de terapia assistida por animais e amor, né? Então, esse projeto a gente leva cães, que são cães que a gente tenta treinar, a gente tem até muita dificuldade com adestrador aqui na região que não encontramos para esse tipo de situação. Então, a gente mesmo faz os adestramentos dos nossos cães. Hoje, atualmente, nós temos 4 cães nesse projeto só. E esse projeto é para levar os cães. Ele foi idealizado para levar até hospitais. Mas os hospitais, eles preferem não ter a presença dos animais, né, aqui. Então, a gente até levou umas 2 vezes em um hospital, mas logo em seguida eles já decidiram que não era o que eles... eles têm receio, né? Ainda tem muito mito em torno disso. E foi um pouco antes da pandemia que a gente começou a ir na ONG Remanso da Pedreira, lá em Pato Branco, e a gente vai a cada 15 dias. As crianças amam, assim, é um momento muito legal. E as crianças que estão lá são crianças que já passaram por muitos traumas na vida. Então, quando elas estão com os cães, uma vez teve uma criança que ela pegou um cão, assim, abraçou e ela cochichava no ouvido do cão o tempo inteiro. E aí, depois eu cheguei lá e tal, daí falei, você tá batendo papo com ele, né? Ela falou assim, eu tô contando uma coisa ruim que me aconteceu pra ele. Então, nossa, assim, é o momento que a criança se expressa, sabe? Acontecem umas coisas assim que, nossa. E a gente ia também no Lar dos Idosos. Aí fechou na pandemia, nós paramos o projeto na pandemia e a gente está retomando agora. Então, agora legal, a gente tá legal. Então o projeto já está andando, tinha entendido que ele ainda não... Não, só nos hospitais não está, mas a gente já retornou para a ONG, lá pro Remanso, que é uma festa e são totalmente diferentes, né? Até o perfil dos cães, quando a gente vai. No Remanso é muito mais uma atividade assistida. Sim. E quando a gente vai no asilo, por exemplo, já é aquela coisa do toque, do contato, deles se movimentarem, jogar uma bolinha. Sempre tem uma equipe de fisioterapia que às vezes está junto. Então, é muito legal. Assim, a gente sai revigorado de lá. Com que frequência vocês fazem isso, Karine? Nós estamos conseguindo ir a cada 15 dias, porque atualmente a gente está só com esses 4 cães terapeutas, né? Então, eles também precisam de um descanso. E nós estamos em 3 voluntárias só, condutoras desses cães, né? Então... e daí é uma confusão, porque essas 3 voluntárias somos nós 3, eu, a Helena, que é a outra veterinária da reabilitação, e a Maiara, que é a nossa auxiliar da reabilitação. Então, nós 3 que vamos nesse projeto atualmente, tem outros voluntários, mas não estão atuantes. Então, a gente tem que mudar toda a agenda, aquela confusão, mas é muito bom, é revigorante, assim. Imagino. Legal. É muito legal. Muito bem. Muito bom. Uma baita ideia. Não sabia, eu não sabia que existia um projeto assim. E esse projeto, teve uma vez que teve um pessoal de uma indústria de ração que eles viram esse projeto em algum lugar aí de rede social e eles entraram em contato com a gente para patrocinar esse projeto. Então, isso foi antes da pandemia, quando a gente tinha mais voluntários antes da pandemia e fazia com mais frequência, íamos toda semana. Então, eles mandavam ração para todos os cães do projeto, mandavam colete. Aí, todo final de ano, eles faziam alguma ação, por exemplo, para o asilo, para conseguir fraldas geriátricas. Então, iam lá fazer a doação. Muito legal, assim. Isso engaja muita gente, assim. Que bacana. Um trabalho... Legal demais. Esse aí é aquele que a gente protege, assim, esse projeto com todo carinho. Bom demais, bom demais. Luciano, vamos fazer uma estreia? Vamos inaugurar um momento novo? Vamos. A gente vai aproveitar que a Karine está aqui e ela vai estrear com a gente um novo momento do Cuca com Salame. Em conversas que foram acontecendo, né, não tanto minhas com o Érico, quanto nossas com outras pessoas, assim, no decorrer do tempo, a gente percebeu, e o próprio Cuca com Salame nos fez perceber isso, que às vezes as pessoas... que às vezes até teus próprios amigos não te incentivam, né? E a gente quer iniciar, na verdade, um movimento, não é só um quadro dentro do programa, né? Dentro do podcast, mas é um movimento para que as pessoas se apoiem,
né? Que as pessoas apoiem seus amigos, apoiem os negócios, as iniciativas que elas acham boas. E eu, inclusive, nunca fui muito afeito a redes sociais, assim, mas eu percebi em mim mesmo isso, que às vezes meus amigos faziam coisas que eram coisas legais, que mereciam apoio, e que raramente eu ia lá, dava uma curtidinha e tal, curtia até beleza, mas compartilhar, por exemplo, a gente está falando um pouco de rede social agora, mas isso não é só num ambiente digital, isso é fora, é vida real também. Mas você quer coisa mais fácil do que compartilhar alguma coisa na rede social? E às vezes você compartilha alguma coisa muito distante de você e não compartilha as iniciativas que são daqui. E a gente quer começar um movimento para que nós aqui, que a nossa comunidade passe a se apoiar. Né? Falando como região, falando como cidade, falando, enfim, como núcleo de amigos às vezes. Né? E isso é uma coisa tão rara. E eu comecei até a prestar, a gente conversou com o Érico e eu já falei para ele, eu comecei a fazer isso já, de apoiar as iniciativas das pessoas que eu conheço. Alguém fez alguma coisa diferente? Vamos compartilhar, gente. Às vezes você faz parte de uma associação, de uma igreja, enfim, de qualquer núcleo de pessoas. E nem aí dentro as pessoas se apoiam o suficiente para simplesmente compartilhar as iniciativas, né? E é isso que a gente quer mudar. A gente quer iniciar uma coisa nova nesse sentido. O próprio Cuca com Salame é isso, né? Porque é poder trazer as pessoas aqui para poder falar. Ele é muito biográfico sempre, né? Sim. Poder falar da sua história, mas também do que tu está contribuindo. É uma maneira de apoiar as pessoas. Isso, é uma maneira de apoiar. Mas mesmo assim a gente quis ainda construir deixar isso mais claro e construir coisa mais específica dentro do exatamente. Cuca, que é a hora do brodo. Brodo que também, né, mantendo essa linha culinária, né, gastronômica. Tradicional. Da cozinha italiana, inclusive. Brodo é uma coisa que aqui na região simbolizava um momento de confraternização entre amigos, entre familiares, entre vizinhos, né? Algo que no interior era muito comum. Às vezes um vizinho ajudava a fazer, sei lá, uma coisa do sítio, uma cerca, sei lá, enfim, várias tarefas que existem aí. E como forma, não digo de pagamento, mas de agradecimento, as pessoas marcam um brodo. Isso acontece até hoje, né? Que é um momento de confraternização. E a gente está lançando a Hora do Brodo, que é um momento de o nosso convidado e a gente também de apoiar iniciativas que a gente acha válidas. Seja uma empresa, seja um profissional, seja, enfim, até uma ONG, alguma coisa assim. E a Karine é a primeira convidada a participar da Hora do Brodo, fazer suas indicações, quem são as pessoas, enfim. Quem é que você quer trazer para a Hora do Brodo, Karine? Nossa, que responsabilidade. É verdade. Olha, vai ficar parecendo que eu tô puxando a sardinha para minha brasa, mas... É só uma indicação que pode fazer, né? Não só uma. Pode ficar à vontade. Tá. Eu vou fazer uma indicação... não é só uma, não. Pode... Tá, mas essa primeira indicação, então. Essa primeira indicação que eu vou fazer é do Leandro, por acaso meu marido, sócio no hospital. Primeiro porque eu acredito que ele exerce profissionalmente uma área que exige ao mesmo tempo, que é vista com uma certa brutalidade, que é a ortopedia, mas que exige uma delicadeza muito grande, que ele faz um trabalho muito diferenciado dentro dessa área da ortopedia. Ele é um cirurgião ortopedista completamente diferente dos outros também, que eu acho que é importante as pessoas conhecerem esse outro lado. E como é biográfico, ele é uma pessoa, eu sempre falo assim, o Leandro ele deve ser a encarnação de algum Buda. Mas ele é de uma generosidade genuína. No mundo onde a gente vê tantas pessoas querendo ser boazinhas, ele realmente é uma pessoa genuinamente generosa. E ele... Outro dia ele comentou comigo sobre um projeto, ele é praticante de jiu-jitsu, né, faixa marrom. Olha aí. E além de gostar do Rock Balboa e assistir todos os filmes toda semana, ele... Pô, não podemos esquecer do Van Damme, muito bem lembrado. O grande dragão branco. O grande dragão branco. Ele tem uma ideia de um projeto também social de levar o jiu-jitsu até crianças, e eu acho que isso pode ser
um cutucão nele, um estímulo, um cutucão, Legal, assim. legal. Eu acho Que bacana. Então Legal. fica como sendo uma das minhas indicações. E a outra indicação, já que a gente estava falando de música, eu vou indicar o Gui, que é marido da Helena, que trabalha comigo. O Gui tá com os projetos autorais dentro do estilo musical que ele faz, aí lutando, né? Vida de músico acho que não é muito fácil. Também tem uma história de vida bem legal, assim, o Gui é vegetariano e luta muito para que a música realmente tenha a qualidade que o músico possa viver de música. E ele tá com um projeto autoral aí, divulgando já há algum tempo, então ele é uma pessoa que eu acho que pode ser bem interessante também e merece a indicação. Então, vamos colocar então no card também, né? No momento aqui da publicação, vamos colocar no card também as indicações para poder ter acesso e encontrar essas pessoas aí. E nós vamos fazer indicações também, Luciano, para inaugurar? Hoje já? Não sei. O que você acha? Você tem alguma já na manga? Eu estava pensando aqui e eu acho que eu vou fazer uma indicação. Faça. Tem um amigo chamado Diego Medeiros, ele tem um rancho aqui na cidade, se chama Rancho Medeiros. E ele oferece um passeio, que tu vai lá, faz um passeio a cavalo, né? É um lugar muito bonito, assim. E no final do passeio tem um deck onde ele serve queijos, enfim, vinho, tudo mais. É um passeio bem completo, assim. E ele tá fazendo um trabalho bem legal aqui na cidade. Eu acho legal de poder falar aí do Rancho Medeiros. Fica aí a minha... Na hora do brodo, fica aí a minha indicação. Eu tenho tantas que eu tô com dificuldade para escolher uma. Não é tão fácil. A gente vai indicar alguém, assim, a tua cabeça passa por vários lugares, assim, né? Sim. Eu acho interessante que a gente abra isso, assim, para várias áreas, né? Porque você pode imaginar da função, sei lá, da medicina, de uma coisa que aparentemente é mais simples, como um trabalho de encanador, né? Isso, Enfim, pessoas que você confia, é isso que a gente quer começar a abrir, né? E que estimular isso, né? Então eu começo, sei que vou fazer muitas aí, né? Mas começo indicando um amigo meu que conheço a responsabilidade dele, o compromisso e a seriedade, que é o Eduardo Pereira, que é encanador de eletricista, né? Que faz um trabalho muito sério, assim, uma pessoa na qual você pode confiar que nunca vai te enganar. Então acho isso muito bacana. Legal. Muito bem, então chegamos na bundinha da Cuca? Isso aí. Vamos chegando aí na finaleira do nosso episódio, então. Encerrando a hora do brodo, começando agora a hora da bundinha da Cuca. Isso aí. A pergunta não é nova. Não é nova, né? Não é novidade. Mas também não é tão fácil. Mas nós temos aí o hábito de encerrar o nosso episódio lançando essa pergunta para o nosso convidado, que é: se pudesse retornar e conversar com essa Karine de 16, 17 anos, que dica você daria para ela? Que sugestão? O que você falaria para ela? Nossa. Olha, eu acho que eu falava: Fia, vai com calma, que vai dar tempo de tudo. Vai com calma, senão você vai ter um burnout, vai ter Covid 4 vezes. E daqui uma listinha de umas 3, 4 pessoas pra você evitar. Essa é boa. Gostei. Aqui, vou te passar uma lista de nomes aqui. Evita, passa longe. Mas acho que seria isso de verdade, assim. E calma que vai dar mais certo do que você pensa. Lá na frente as coisas estão indo bem. Estão indo bem. Então, Legal, acho que era isso. Vai com calma. Não precisa fazer tudo ao mesmo tempo. Em todo lugar. Em todo lugar. Tá aí o vencedor do Oscar. Gostei muito da listinha de pessoas a serem evitadas. Essa aí já ia no bolso, ó. Entregar, não perde. Não perde. No De Volta para o Futuro tem a tentativa de entregar o almanac aqui com os resultados, né? Assim, aqui tá um almanac de todas as pessoas que é bom tu não conversar na tua vida. Né? É bem por aí, ó. Essas daqui evita que vai dar mais certo ainda. Verdade. Isso aí. Muito bom. Isso. Muito bem, então chegamos ao final do nosso... Finalizando mais um episódio. Muito agradecidos, Karine, por você ter vindo de outra cidade, né? Nossa primeira participante intermunicipal, para conversar com a gente. Acho que foi uma conversa muito boa, muito agradável e que mostra algo que é uma novidade também, que é
essa ideia que vocês têm, né? Essa filosofia diferente de trabalhar dentro da veterinária. Muito bacana. Não, realmente, uma conversa muito rica e que como é bom poder ter essa percepção de que tem pessoas aí que querem colocar um olhar mais calmo, mais tranquilo, mais humano. E preservar a autenticidade, né? Preservar a verdade das coisas. Isso, né? Que também é uma preocupação nossa, né? Como o Cuca com salame, assim, nós temos muito isso de trazer autenticidade, sabe? Não uma casca. Você falou em casca, e quando você fala em casca, casca é uma palavra recorrente aqui. Que a gente tem essa briga aí para não ser trazer pessoas que conseguem fugir dessa casca, não ser só uma casca. Eu penso que a gente está tanto nesse mundo aí, principalmente nesse mundo digital, né? Toda hora alguém, você pode faturar não sei quanto em quantos dias, e a gente às vezes fica tão ligado nesse ponto da sobrevivência financeira que a gente esquece que o mais importante, isso é importante também, a gente precisa, mas o mais importante de tudo ainda não é isso, né? Então, acho que fazer qualquer coisa na vida, seja o nosso trabalho, seja as nossas relações interpessoais, a minha relação com os tutores é sempre baseada na verdade mesmo. Eu acho que não tem porquê. Quando você me convidou para vir para cá, eu falei, nossa, eu tenho medo do que eu falo às vezes, porque é tão espontâneo, eu não fico pensando, não devo falar isso, não devo falar aquilo. E eu penso que as relações fluem muito melhor quando a gente consegue fazer dessa forma. Nem sempre vai ter atrito, claro, mas eu acho que flui melhor dessa forma. Então, manter essa essência, para mim, assim, é primordial. Pode ser que eu não tenha um faturamento estratosférico, milionário, mas eu vou me sentir realizada com a minha missão cumprida, com essa essência preservada. Então, isso para nós é muito importante. Que bom, perfeito. E eu agradeço muito poder vir aqui falar sobre isso, falar sobre as coisas que eu gosto. Uma desconhecida lá de Pato Branco, lá do Goiás. Não é que tá desconhecida não, porque ela apareceu na caixinha de perguntas que a gente abriu ali em janeiro, né? Olha só. Ela tá sempre se subestimando, né? Né? Pois é. Olha, eu preciso falar sobre isso com o meu terapeuta. Mas é isso. Muito obrigada. Imagina, nós que ficamos muito gratos. Isso mesmo. Baita episódio. Obrigado, Karine. Que bom. Muito obrigado.